Olá, meus amores, tudo bem com vocês, minha galerinha linda? Hoje a nossa aula será revisão, então a seguir os vídeos da revisão para atividade avaliativa. Assistam com atenção, realizem uma boa atividade e que próximo ano nós possamos nos encontrar. Grande beijo, muita saudade de vocês. A vegetação. E o que é vegetação? Vegetação natural é o conjunto de plantas e árvores que nascem e crescem naturalmente em uma região, sem ter sido plantadas pelas pessoas. As sementes são espalhadas pelo vento, pela água das chuvas e dos rios e também pelos animais. Então, vegetação natural é todo aquele conjunto de plantas e árvores que nascem naturalmente, nascem e crescem naturalmente em uma região. E essas vegetações, elas são divididas de acordo com as suas características. No Brasil, os principais tipos de vegetação atualmente são as florestas, os campos, o cerrado, a caatinga, a vegetação pantaneira e a vegetação litorânea. Então, esse capítulo será dividido em dois. Hoje nós iremos falar da metade dessa vegetação e na próxima semana da outra metade. Hoje nós vamos falar sobre as florestas e os campos. As florestas também são chamadas de matas e são formadas por árvores altas que geralmente crescem bem próximas umas das outras. A floresta amazônica é uma das mais importantes do mundo, pela sua extensão e porque abriga uma enorme variedade de espécies de plantas e de animais. Ela depende do calor e das chuvas constantes e sua existência está associada aos rios da região. Então, nós temos aí uma imagem da floresta amazônica e um rio enorme passando aí no meio dela. Outra imagem da floresta amazônica. Parte dessa floresta é frequentemente inundada pelas águas desses rios. Nas partes não inundadas fica a mata de terra firme, onde estão as árvores mais altas, com mais de 50 metros de altura. A Mata Atlântica, assim como a floresta amazônica, apresenta grande biodiversidade, mas está ameaçada pela urbanização. Biodiversidade, que é o conjunto de todas as espécies de seres vivos de um ecossistema. E a Mata Atlântica está ameaçada pela urbanização, ou seja, pela ação do ser humano. Segundo o IBGE, quase 60% da população vive em cidades próximas à região da mata. Em 1500, a Mata Atlântica estendia-se por áreas de todo o litoral do território brasileiro. Mas ela foi sendo devastada pelas atividades humanas e hoje ocorre em áreas isoladas, como nas Serras do Mar e da Mantiqueira, na região do sudeste do Brasil. Então, temos aí mais uma imagem da Mata Atlântica. E quando os portugueses chegaram aqui, esse tipo de vegetação estendia-se por áreas de toda a extensão do litoral do território brasileiro. Porém, ela foi muito devastada pelas atividades humanas, pela exploração dos portugueses, e hoje ocorre apenas em pequenas áreas isoladas, na região sudeste do Brasil. Aqui mais um tipo de floresta, mais um tipo de mata, a mata de araucárias ou mata dos pinhais. Ocorre principalmente no sul do Brasil, onde há chuvas bem distribuídas ao longo do ano e as temperaturas são mais baixas. Como o próprio nome diz, nesse tipo de vegetação predominam as araucárias, essas árvores grandes aí que chegam a 50 metros de altura, com folhas estreitas e duras que crescem em galhos abertos.
Sua semente é o pinhão e é uma semente comestível. Por ocorrer em solo muito fértil, a terra roxa, essas áreas foram sendo desmatadas e utilizadas para a agricultura, e atualmente a mata de araucárias está preservada apenas em pequenas áreas. Aqui mais um tipo de vegetação de floresta, a mata dos cocais, que é constituída de palmeiras, com predominância do babaçu e em menor ocorrência da carnaúba, dos quais são extraídas matérias-primas para a produção de óleo, cera, sabão e fibras, por exemplo. Ocorre principalmente nos estados do Maranhão e Piauí. A carnaúba, que também é conhecida como árvore da vida, pois delas são utilizadas todas as partes, justamente para produzir óleo, cera, sabão, fibras. Então, é uma das poucas árvores que são utilizadas todas as partes como matéria-prima. Campos ou pampas é um tipo de vegetação formada principalmente por plantas rasteiras, como o capim e a grama. Às vezes, aparecem algumas árvores isoladas perto de rios ou riachos. Trata-se de uma vegetação típica do sul do Brasil que se desenvolve em áreas planas. Como podemos ver na imagem, atualmente grande parte dos campos originais foi substituída por plantações ou pastagens. É preciso atenção para distinguir os campos naturais daqueles que foram plantados depois da derrubada da mata original para servir de pasto para o gado das fazendas. O cerrado. O cerrado é formado por campos, arbustos e árvores baixas, de tronco retorcido e casca grossa, que crescem afastadas umas das outras. Em algumas áreas, a vegetação pode se tornar mais densa, com aspecto semelhante ao de uma floresta. O cerrado ocupa extensas áreas da região central do Brasil e contribui para a proteção dos recursos hídricos, rios, córregos e águas do subsolo, abundantes nessa região. Há grandes áreas de cerrado ameaçadas pela expansão da agricultura e da pecuária. Como em todas as áreas de vegetação, a maior parte todas estão ameaçadas pela expansão da agricultura e da pecuária. Aí essa linda imagem do cerrado. Agora vamos para a caatinga, essa que vocês pesquisaram, que ocorre na região de clima semiárido do Brasil. É formada de arbustos e pequenas árvores, em geral com folhas pequenas e espinhosas, que ajudam as plantas a reter melhor a água necessária para a sua sobrevivência nos períodos de seca, que são os cactos, as mais conhecidas de todos nós. Essas plantas que têm pequenas folhas e espinhos e elas retêm a água necessária para sobreviver nos períodos de seca. Há também algumas espécies de plantas que armazenam água em seu interior e são usadas como alimento pelos animais dessas regiões, servindo em épocas mais secas como seu único meio de sustento. Os galhos secos e as poucas folhas que as plantas perdem durante a longa estação seca são próprios dessa região onde quase não chove. Aí mais uma imagem do sertão, mais uma imagem da caatinga. Vegetação do Pantanal ou vegetação pantaneira. É constituída por diversas formações vegetais. É constituída por campos, cerrados e floresta. Ocorre exclusivamente na planície do Pantanal, localizado na região centro-oeste do Brasil. Por 3 meses do ano, na estação das chuvas, a maior parte das terras permanece coberta pela água que transborda dos rios.
a maior parte da terra fica encharcada pelas águas dos rios. Nela também vivem inúmeras espécies de animais. Atualmente, a área vem sendo afetada pela criação de gado, pela exploração mineral e pela contaminação por agrotóxicos utilizados na agricultura. Vegetação litorânea. A vegetação litorânea brasileira é composta de restingas e manguezais, ou mangues. Então, vamos lá. Restingas, o que são? São um tipo de vegetação formado por gramíneas, arbustos e pequenas árvores adaptadas ao solo arenoso. Elas foram quase totalmente destruídas pela ocupação humana, mas ainda existem áreas preservadas, algumas utilizadas para estudo. Tá aí uma imagem de uma restinga, que é um tipo de vegetação litorânea. Com certeza ainda existem algumas áreas preservadas aqui no litoral cearense e também são utilizadas para estudo dessa vegetação. Os manguezais podem ser encontrados em vários trechos do litoral brasileiro, inclusive trechos do nosso litoral, do litoral cearense. Esse tipo de vegetação se desenvolve na beira de rios, em áreas que são inundadas pela maré, onde há solos lodosos com aspecto de lama mole e escura. São importantes para o ambiente, porque neles se abrigam e se reproduzem diversos animais marinhos, o que garante vida a uma grande diversidade de espécies de animais. E é lá do mangue, dos manguezais, que vive uma espécie muito conhecida nossa, muito característica da nossa terra, da nossa capital, que é o caranguejo. Inclusive, é formalizado toda quinta, é o dia do caranguejo em nossa capital. As pessoas saem para comer ou já pedem em casa, hoje em dia, o seu kit de caranguejo. E eu tenho certeza que muitos de vocês, os pais de vocês, têm esse hábito e gostam de comer caranguejo, que são retirados dos mangues, dos manguezais. A importância da vegetação. A vegetação, independentemente de suas características, é muito importante para a reprodução da vida animal e também para a preservação dos solos, pois evita a erosão, especialmente às margens dos rios. No entanto, o desmatamento para a extração de madeira, as queimadas e a transformação das áreas com vegetação em pastagens e em áreas agrícolas, assim como a destruição de mangues e restingas, principalmente pela ocupação urbana, vem alterando completamente as paisagens naturais do Brasil. A conscientização sobre a importância dos diferentes tipos de vegetação para a preservação da vida na Terra é uma mudança radical de atitude por parte do ser humano. São medidas necessárias para a manutenção do equilíbrio do planeta em que vivemos. Das mudanças na paisagem. Essa é uma imagem da orla de Fortaleza, da beira-mar de Fortaleza. Você percebe a interferência humana nas paisagens acima? A primeira imagem é em 1975 e a segunda imagem é atual. Que mudanças, quais são as maiores mudanças podemos observar nessas paisagens? Dá para perceber, sim, a interferência humana na construção de prédios, vários, muitos prédios, a retirada da vegetação para a construção desses prédios e a paisagem muito modificada. As paisagens podem apresentar diferentes intensidades de transformação humana. Em algumas,
predominam os elementos naturais. Em outras, são os elementos construídos pelos seres humanos que se destacam. Então, há paisagens em que a própria natureza se transforma, como o vento, a ação da chuva, a ação do mar, e em outras, elementos construídos pelos seres humanos, quando os seres humanos modificam a natureza para atender às suas próprias necessidades. Conforme estudamos o relevo, as águas e a vegetação, são alguns elementos naturais que podemos observar nas paisagens. Já os elementos construídos resultam das atividades dos seres humanos, que transformam a natureza e utilizam seus elementos como recursos. A ação humana na paisagem. O ser humano modifica a paisagem de acordo com as suas necessidades. Como ele modifica essa paisagem? Ele constrói casas, ele constrói prédios e fábricas, avenidas e viadutos, túneis e pontes, barragens para represar a água dos rios, canais de irrigação para levar a água de um local para o outro, aterros em praias para conseguir ocupar novas áreas. Essa é a imagem do aterro da Praia de Iracema, que está sendo ampliado agora, esse ano está sendo ampliado o aterro. Com certeza alguns de vocês já frequentaram o aterro, ou seja, durante o dia na praia ou em alguns eventos. E esse aterro ele foi construído pela ação humana, ele não existia e ele foi construído e ele está sendo ampliado a área do aterro da Praia de Iracema. Além disso, o ser humano ainda constrói usinas hidrelétricas, aproveitando as quedas d'água dos rios. Usinas hidrelétricas são as usinas que geram energia elétrica através da água. A energia, a maior parte da energia do Brasil, quase total, vem de usinas hidrelétricas. Retira minérios do solo, faz plantações para obter alimentos e matérias-primas, entre outras alterações. Então, todas essas ações do ser humano modificam a paisagem, porque precisa desmatar o local, preparar o terreno e interferir com equipamentos e máquinas para que seja realizada a atividade de acordo com a sua necessidade. As consequências da ação humana. Então, toda ação tem uma consequência. E as consequências, quando os seres humanos interferem na natureza, são muitas. Muitas vezes, as modificações que o ser humano faz nas paisagens trazem prejuízos à natureza e afetam o desenvolvimento da região. A derrubada de árvores sem que haja o reflorestamento e a poluição de rios e mares são exemplos de ações humanas que podem trazer sérias consequências para o ambiente, prejudicando os seres vivos. Então, quando há um desmatamento, há uma consequência para o ambiente porque desequilibra o ambiente. O ser humano está destruindo o habitat natural de alguns animais que acabam fugindo para se abrigar em outros locais que não é o seu habitat. Muitas vezes fogem até para a cidade. É possível encontrar alguns animais na cidade próximas a essas florestas. E também morre muitos animais e acaba causando um desequilíbrio na cadeia alimentar. E também a poluição de rios e mares, que polui a água potável, e também
acaba matando muitos animais marinhos e isso são consequências seríssimas para o meio ambiente. A ação dos fenômenos naturais. Além dos seres humanos, a água da chuva, dos rios, dos mares e o vento também provocam modificações nas paisagens. No entanto, não conseguimos perceber muitas dessas transformações porque elas ocorrem bem lentamente ao longo de milhões de anos. A água das chuvas modifica o relevo. Ela desgasta os terrenos mais elevados, deixando-os mais baixos, e leva pedaços de rocha e solo para outras áreas, transformando as paisagens tanto dos locais desse material como de onde ela se depositou. Então, a água da chuva cai no relevo, vai levando pedaços de rocha e solo para outras áreas e acaba modificando o terreno de onde veio esse material e o terreno onde é o fim, onde se depositou esse material. O vento também age esculpindo as rochas e transportando materiais de um local para o outro, principalmente onde não há vegetação. Como na imagem, nós podemos ver rochas e essas rochas elas vão, ao longo de milhões de anos, sendo esculpidas pelo vento, se transformando e não tem a mesma forma ao passar do tempo. A água do mar, ao bater por um tempo em determinado terreno, também retira dele materiais como solo e areia e os leva para outros locais.